Meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana de estudos aqui na página Espíritas no Ar, na qual estamos estudando o livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, né, pelo Espírito de Emmanuel, no qual a gente vai essa semana para a psicologia, parte 2, porque a gente já falou um pouco semana passada, né, sobre da onde vem a sede da inteligência, dos problemas e as desordens mentais, a gente comentou um pouco sobre isso. E hoje a gente começa já na questão 48. Vamos lá? Não esqueçam de pegar água para a gente fluidificar e bebendo ao longo da semana, com as propriedades que podem nos auxiliar a melhorar a nossa energia, né? Nos dar mais vitalidade, nos dar mais força para enfrentar as nossas tarefas aqui no plano material. Bom, o Espiritismo esclarecerá a psicologia quanto ao problema da sede da inteligência. Somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas no espírito imortal. Ou seja, a sede da inteligência está no perispírito, não está no cérebro. Tanto que a gente vê casos assim de pessoas que estão incapacitadas por alguma doença e têm inteligências elevadíssimas, né? Com alguns tipos de comunicação que aquela pessoa pode ainda tentar dar, ou seja, o corpo ainda está limitado, o cérebro pode estar limitado, mas a sede está no corpo espiritual, ou seja, a inteligência não seria criada pelo cérebro, o cérebro apenas permitiria sua manifestação na vida material. Questão 49, super interessante. Como devemos conceituar o sonho? Nós temos dois tipos de sonho, né? Na maioria das vezes, o sonho constitui a atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável, né? A gente não pode ficar da privação do sono. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, né? Não é um total, é um parcial. O sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da Terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervivos e, quando possível, as visões proféticas. Fatos esses sempre organizados por mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores. E quando o encarnado em liberdade temporária, pode receber a palavra e a influência direta de seus amigos e orientadores do plano invisível. Ou seja, a gente tem duas origens para os sonhos. O corpo descansa, né, mas a mente continua funcionando. Nós temos os sonhos comuns, né, que é esse de repouso, que a gente encontra coisas imagéticas, né, que a gente passou ali na nossa vida material, situações, né, preocupações, emoções, tensões, contatos que a gente teve com alguém, desejos, experiências e memórias, mas também temos os sonhos de desprendimento, que foi o caso do sonambulismo, né, que tem a maior liberdade de consciência espiritual, a possibilidade de contatos são organizadas, né, pelos espíritos de elevada hierarquia, com a finalidade educativa, orientadora, nos mostrar que a gente está cometendo algum erro, a gente está indo por um caminho com uma tendência que não vai nos ajudar, vai nos prejudicar, então eles estão ali para nos auxiliar. A ciência ela vê o sonambulismo como um distúrbio do sono, né, que causados muitas vezes por estresse, por traumas, por privação do sono e etc. E aqui no final falou uma coisa muito importante que foi o sonho premonitório, né, que é um alerta antecipado de um acontecimento futuro. Eu posso dar um exemplo, quando eu era criança, eu morava em Campos dos Goytacazes, a gente estava indo para Volta Redonda visitar nossa família, na viagem de volta, minha mãe teve um sonho, no qual ela contou pro meu pai que ela sonhou que ela falava com ele, mas ele não respondia, que parecia que ela estava morta, né, que ele não escutava ela. E aí, naquele dia, a gente foi acometido por um acidente de carro. A gente estava numa pista indo para Campos dos Goytacazes, né, nessa volta, e um caminhão, a gente estava na pista assim, um caminhão ele veio de um matagal e ele estava tentando fazer o sentido contrário, ou seja, ele parou
estava parado na pista onde a gente ia passar. E o meu pai com aquele alerta que minha mãe já tinha contado pra ele, ele ficou um pouco chateado na hora. Pô, você me falou isso aqui na viagem, eu vou ficar preocupado, eu não vou ficar focado aqui, agora eu não vou conseguir me concentrar, enfim. A gente ia entrar embaixo do caminhão, ou seja, ia ser um desencarne de nós três, eu era criança ainda na época, estávamos nós três no carro, eu, ele e ela. E ele mirou na roda do caminhão, ou seja, ele ainda conseguiu virar, ele não sofreu nenhum dano físico. Eu e minha mãe, a gente foi internada, né? Eu ainda tava com um cinto de segurança, eu poderia ter voado no vidro, poderia ter acontecido uma calamidade, mas foi um sonho premonitório que minha mãe teve, que nos salvou desse fatídico dia. E eu acho muito importante também falar sobre esse contato com o mundo espiritual. Meu pai faleceu, né? Tem um ano, não foi nesse acidente, faleceu por causas naturais. Mas ainda assim, graças ao mundo espiritual, ainda sinto essa falta dele, material, eu sinto muita saudade. E eu já tive vários sonhos com ele faleceu com 66 anos, e no qual ele já tá mais jovem, ele já tá com mais vitalidade, ou seja, a gente vai acompanhando o progresso do espírito aos poucos. E é um contato que o mundo espiritual nos está permitindo ter. Então, como que a gente diferencia, né? É um sonho que tem um forte significado, é um sonho que a gente entende por instinto que aquilo ali é importante, não é só uma lembrança, né? É um acontecimento. E eu tenho muitos exemplos disso, eu vejo muitas coisas em sonho, eu sinto muitas coisas, muitas vezes eu sonho uma coisa, eu conto para uma amiga ou para uma mãe, a gente estava tendo um sonho muito similar, ou seja, eu acredito que a gente estava compartilhando aquele sonho, a gente tenta entender o significado, mas o espiritismo não acredita, eu sonhei com um cachorro, eu vou ganhar 10 mil reais amanhã, não existe isso, a gente não acredita nessa leitura dos sonhos literais. Né? Mas sim, existe esse contato com o mundo espiritual quando ele é permitido pelos nossos amigos superiores. E se for que traga algum benefício pra gente, né? Questão número 50. A vocação é uma lembrança das existências passadas? A vocação é um impulso natural oriundo de repetição de análogas experiências, né, experiências semelhantes, através de muitas vidas. Suas características nas disposições infantis são um testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. E quantas vezes a gente não vê vídeo de crianças que nunca estudaram música, sentam no piano, tocam uma obra de Chopin inteira, ou enfim, crianças que são tem uma inteligência muito avançada para a idade, seja na área das artes, da física, matemática, enfim, aquilo ali está gravado no cérebro espiritual, né? Aquilo ali não foi aprendido naquela vida claramente, né? A questão 51. A loucura é sempre uma prova, e eu acho importante dizer que esse livro foi psicografado em 40, né? Ou seja, não se usa mais a palavra loucura, é usado desequilíbrio mental e até ele corrige, né? Emmanuel diz: o desequilíbrio mental é sempre uma provação difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, podendo representar o resgate de uma dívida do pretérito escabroso e desconhecido, pode igualmente constituir uma resultante da imprevidência de hoje, no presente que passa, fazendo necessária acima de todas as exortações aquela que recomenda a oração e a vigilância, né? Hoje em dia não se usa essa palavra, como eu disse. Pode ser um resgate do passado, de abusos e desequilíbrios morais, para ser um reajuste espiritual para nossa própria cura, não é uma punição, a gente tem falado disso várias vezes. Ou pode vir do presente, né? Infelizmente, levado a uma vida com vício, um estresse, uso de entorpecente, uso de álcool, né? Alguma situação que a gente vê como catástrofe, algum acidente, e a pessoa se colocou, infelizmente, naquela situação. A recomendação de Jesus aqui falou assim, oração e vigilância, né? Vigiai e orai, né? Cuidar dos nossos pensamentos para a gente ter uma melhor qualidade de vida, buscar serenidade, o apoio espiritual, a gente evitar os excessos, levar uma vida mais tranquila, uma vida em que a gente entende que o nosso corpo ele é apenas um empréstimo, a gente não é dono de nada, né? A gente tá aqui com a nossa missão na Terra e que a gente saiba aproveitar esse tempo que nos é disponível, que nos é dado, né? Então, vigiar, prestar atenção nas coisas, né?
ter mais serenidade nas nossas ações, né? Mais sabedoria nas nossas escolhas, né? Então a gente tem hoje uma revisão dentro do espiritismo moderno, falando sobre os transtornos mentais, que podem ser condições neurológicas, fatores genéticos, traumas psicológicos, nós temos os contextos sociais. Então, no espiritismo, a gente evita colocar essa culpa na pessoa. Ah, se nasceu com esse desequilíbrio mental é porque mereceu, porque fez alguma coisa no passado. Não, tá aqui a resposta. Podem ter dois significados, né? Então, é evitar buscar a culpa, né? Evitar a culpa é buscar a cura, perdão. O tratamento, o acolhimento e o apoio. Jesus Cristo era quem cuidava dos doentes, né? Não são os sãos que precisam de médicos. E por que a gente tem sofrido tanto na sociedade moderna? Pesquisei isso, né? Por que a gente tem encontrado tantos transtornos? Sobretudo sobre a carga mental, né? Excesso de informação, a gente passa muito tempo em redes sociais, igual a gente tá aqui agora, mas aqui a gente tá com um propósito. A gente está alheio a muitas informações que podem nos desequilibrar emocionalmente, aí psicologicamente, aí a gente faz uso de algum entorpecente que pode levar a um vício e aí desencadear outras doenças, né? A pressa constante que a gente tá, a competição social para poder ter o mínimo, né, o básico, a gente sabe da desigualdade social, a insegurança econômica que as pessoas vivem, né, comparações, muitas vezes, quantas vezes a gente vê pessoas que são acometidas por fatalidades, né, que fazem algum tipo de procedimento estético e uma fatalidade que seja fútil ou que não seja, né, a gente não tá aqui para julgar, mas depois é acometido por um problema neurológico, então, assim, são N exemplos que a gente pode dar aqui. E o resultado é a ansiedade, é o esgotamento, é a depressão, né, são crises emocionais. Então, o espírito, a gente vê o lado espiritual, mas a gente também tem que ver o lado psicológico e emocional de um indivíduo, porque a gente é a soma de todas essas coisas, né? Do conceito da família, do trabalho, de uma sociedade que está cada vez mais consumista e de ter que trabalhar muito, pouco descanso, pouco sono, má alimentação, né? Estamos cada vez mais sós, infelizmente. Tá sendo difícil se conectar com as pessoas porque tem essa competição muito grande, os vínculos são mais frágeis, né? A falta de pertencimento de algum lugar, ou seja, muitas pessoas elas entram em vidas desregradas para pertencer a algum grupo que se sente muito solitário. Mas um lado positivo de hoje em dia que eu acho é que a gente está falando mais sobre saúde mental, né? A gente já tem os meses de conscientização, a gente já tem menos estigma sobre a psicologia, sobre a psiquiatria, a gente tem buscado mais ajuda. E para o espiritismo isso significa que é uma transição moral e espiritual, né? A sociedade está evoluindo quando a gente fala sobre esses assuntos. Vamos lá. 52. A alucinação é fenômeno do cérebro ou do espírito? Achei essa muito interessante também. A alucinação é sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual, mas pode nascer de perturbações estritamente orgânicas que se façam reflexas no aparelho sensorial, viciando o instrumento dos sentidos por onde o espírito se manifesta. E o que é uma alucinação, né? Ver, sentir, ouvir, perceber algo sem existir um estímulo externo real. Então, a resposta aqui que eu pesquisei também é: a origem é espiritual e se manifesta pelos sentidos, mas nascem de perturbações orgânicas, né? E o principal exemplo que a gente tem são o uso de entorpecentes, né? Ou lesões cerebrais, transtornos psiquiátricos e por aí vai. Achei muito importante a gente falar, né, sobre o uso de entorpecentes, que eles alteram os neurotransmissores, né, é puramente químico, a gente está colocando uma substância que não faz parte do nosso corpo, e aí entra em conflito, né, e isso eu posso dizer sobre diversas amigas minhas que fazem uso de entorpecentes, e assim, para elas não acontecem nada, ou elas não acreditam que as coisas que elas veem são de ordem espiritual, mas para mim aquele contato que elas estão tendo ali é puramente espiritual. Aquilo ali não é só o cérebro criando alguma coisa, não, elas estão abrindo o canal delas, né, ou chakras, como outras religiões dizem,
e estão tendo contatos realmente com a espiritualidade, né? Então, os entorpecentes, eles desorganizam a percepção de tempo e espaço, diminuem os filtros mentais, eles misturam a memória, a imaginação, a sensação. Então, espiritualmente falando, eles nos fragilizam, eles facilitam a influência espiritual negativa, a gente entra em estados obsessivos, né? A gente abre portas sem saber lidar com o que entra, principalmente por causa dos nossos irmãos. A gente sabe que a gente desencarna, mas a gente não morre. Então, os irmãos que tinham certos tipos de hábitos, principalmente voltados para os entorpecentes, eles se desligam se eles não fizeram esse detox, né, na vida presente, na vida física, se eles não buscaram uma limpeza, né, se eles não buscaram se desvencilhar desse vício, eles vão desencarnar e vão continuar procurando e se agrupando com pessoas com interesses em comuns, né? Mas aqui também eu achei interessante dizer que a gente está falando sobre o uso de substâncias entorpecentes, mas isso aqui é a nível recreativo. A gente tem para tratamentos, né, sejam físicos ou psiquiátricos, de outros entorpecentes, mas isso é prescrito por um profissional, é feito através de um acompanhamento, né? E tem algumas culturas que usam essas substâncias em rituais espirituais, mas tradicionalmente tem o preparo, tem o acompanhamento, tem o ritual, tem uma disciplina, tem um contexto religioso. As pessoas não saem aí buscando alucinações à torta e à direita. Mas tanto a psicologia como o espiritismo concordam que o uso indiscriminado e recreativo levam à ansiedade, ao pânico, à paranoia, à psicose, né, entrar em surto, à depressão, às crises, né, seja ela de abstinência ou a dos vícios, né? Então, assim, é um assunto meio complicado, meio pesado, né? Mas vamos lá, evitar as drogas. Estar fora de drogas, gente, eu tenho pavor. Mesmo se eu não fosse espírito, eu tenho pavor de drogas. Vamos lá, 53. Os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica dos seus irmãos na Terra, aos quais sejam dirigidos? Ou seja, os pensamentos de uma pessoa podem afetar outra para o bem ou para o mal? Vamos ver a resposta. Os corações que oram e vigiam, realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a sua própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam o seu objetivo, por se enquadrarem na essência da lei única, que é amor em todas as suas manifestações. Os de natureza inferior podem afetar o seu objeto, em identidade de circunstância, quando a criatura se faz credora desses choques dolorosos na justiça das compensações. Sobre todos os feitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina, que opera a execução de seus desígnios de equidade com misericórdia e sabedoria. Vamos lá. Sim, os nossos pensamentos, eles podem afetar, né? Os de amor, com certeza. As pessoas vão sentir os nossos pensamentos de amor como sentem as nossas orações. Mas os do mal dentro de certas condições e limites, né? Pensamentos bons ajudam, de amor, de oração, de carinho, de desejo sincero do bem, da lei de amor, né? Façai aos outros o que quereríeis que vos fizessem, né? O mandamento número 1 de Jesus, que é a lei da vida. E nós também construímos a nossa fortaleza para evitar que esses pensamentos cheguem até nós, né? Já foi dito aqui, ó, vigiai e orai. Quem ora vigia seus pensamentos, cultiva o equilíbrio, cria uma proteção espiritual e emocional. Então depende de nós também não estarmos expostos aos pensamentos negativos daqueles irmãos com os quais tivemos algum tipo de conflito ou que nos desejam mal, infelizmente. Os negativos, eles podem afetar, sim, quando há afinidade emocional, fragilidade moral, culpa, desequilíbrio, né? Sintonias com sentimentos semelhantes. Então, assim, semelhante atrai semelhante, gente, não tem jeito. Se alguém já tá, exemplo que eu coloquei aqui, se alguém já está tomado por raiva, pode se deixar afetar por vibrações negativas mais facilmente, né? Mas nada acontece fora da justiça divina, aqui, ó. Prevalece a providência divina. Ou seja, ninguém sofreria injustamente apenas por pensamentos alheios, mas a gente tem que fazer a nossa parte de se cuidar, de orar, de vigiar, né? Uma leitura
psicológica que eu escrevi aqui, ó. Acho que eu nem tô entendendo a minha letra, né? Porque eu vou estudando o livro, eu já tô lá na parte lá na frente do livro, gente. Quando eu escrevi isso aqui, eu não sei o que eu quis dizer, mas acho que é leitura psicológica. Nós sabemos que as emoções são contagiosas, né? Muitas vezes a gente entra num ambiente, a gente se sente tomado por aquela emoção, aquela energia que tá ali. Ambientes negativos influenciam o humor, né? Palavras e atitudes afetam o nosso psicológico. Ou seja, a gente é muito sensível. Eu acho que a gente tem que dizer isso, que a gente é sensível. Pessoas influenciam pessoas para o bem ou para o mal. Como é que a gente vai querer fazer a nossa parte, para o bem ou para o mal? Em suma, pensamentos de amor fortalecem e ajudam. Negativos só encontram efeito quando há sintonia emocional. E tudo ocorre sobre leis maiores de equilíbrio e aprendizado. Bom, terminamos a parte da psicologia. Semana que vem entraremos no item 1.1.1, que é da sociologia, questão número 54. Também já tenho meus apontamentos aí. E vai ser também um assunto muito interessante que eu tô gostando muito de estudar. Bom, pessoal, esse foi o material que eu preparei para esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que contribuam também. Deixem seus comentários, deixem suas participações. O Espiritismo precisa que nós estejamos ativos, né? Essa é a nossa parte na sociedade, conversar, trocar ideias, evoluir, que é assim que a gente vai construir um mundo melhor, tá bom? E um beijo pra vocês. Encontro vocês semana que vem, aqui nesse mesmo lugar. Tchauzinho!